Vamos falar sobre o poder da prece. Provas científicas, conforme já falámos. Iremos fazer um breve enquadramento histórico, falar sobre o objetivo da prece, como é que funciona o seu mecanismo, se existem provas científicas e concluir. O que é isto de prece? Quando se fala em prece, nós lembramos sempre dos padres, das religiões tradicionais, né? E aparece aquela dicotomia entre o orar e rezar. O que é isso, né? Ora bem, orar quer dizer falar, discursar. Rezar é repetir palavras memorizadas. O que é que o Espiritismo nos diz acerca disso? Que quando se reza nem sempre se ora. Quando se ora não há necessidade de rezar. Então, a oração é um estado de alma, é uma ligação mental com os planos superiores da espiritualidade. Rezar, podemos estar a dizer palavras e a pensar noutra coisa. O poder da oração sempre andou de mãos dadas com a fé religiosa, né? Desde que o homem é homem. Havia muitas maneiras de acreditar. E então acreditava-se, para quem tinha fé, que a oração tinha o condão de aliviar o sofrimento das pessoas, né? Jesus, quando esteve na Terra, deixou-nos um conselho: orai e vigiai. Isto é, orai, estai atentos, orai, estai em sintonia com o mundo espiritual, vigiai, estar atentos. Pedi e dar-se-vos-á. Isto parece assim um bocado lamecha, um bocado místico. A gente pede e ele dá tudo, não é? Mas se nós começamos a entrar na profundeza da doutrina espírita, começamos a ver que isto tem muito de científico e tem muito de realidade, de causa, dentro da lei de causa e efeito. O Espiritismo apresenta-nos a oração sem qualquer tipo de adorno, de culto acessório, rituais. Portanto, a oração é um ato de telepatia entre nós, que estamos no corpo de carne, e os seres estão no mundo espiritual. É uma ligação mente a mente que podemos fazer em qualquer parte, dentro de um autocarro, em casa, no quintal, no trabalho, no meio do maior barulho possível. Não é? O objetivo da prece, para que é que ela serve? Serve para sintonizar, para louvar, sintonizar com o mundo espiritual superior, para louvar, para agradecer ao mundo espiritual as bênçãos que nós temos no dia a dia, e também para pedir ajuda, né, de vez em quando. E eu, como sou um bocado melga lá com o patrão, só para não me ouvir, faz-me as vontades quase todas. Então, a prece alimenta a alma energeticamente, né? Dá mais calma, lucidez, harmonia, saúde e força anímica, né? Sem dúvida nenhuma. O poder da oração está no pensamento. Isso já aprendemos com o Espiritismo desde há 156 anos. E cada vez se comprova mais isso. Aliás, os Espíritos disseram isso a Allan Kardec. Tudo está no pensamento, né? E ele diz aqui na Revista Espírita de maio de 1867. É muito interessante, né? Os pensamentos atraem pensamentos da mesma natureza que os fluidos, na mesma maneira que os fluidos atraem fluidos similares. Então, assim, compreende-se que cada indivíduo traz consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar está saturado de fluidos em relação com os pensamentos predominantes. Então começamos a entender bem aquilo que Jesus dizia, né? Onde tiver o vosso pensamento, aí estará o vosso tesouro, e por aí fora. Mas, até então, acreditava-se que isto eram tudo histórias da carochinha, dos religiosos, dos místicos, etc. Depois começaram a aparecer um conjunto de personalidades não espíritas, como por exemplo Deepak Chopra, né? Um indiano, um médico endocrinologista e um filósofo. Ele tem mais de 35 livros e é uma pessoa muito conceituada hoje em dia e que vem de encontro a esta tese de que, de facto, há provas científicas de que o poder da prece interfere sobre o nosso bem-estar.
Temos também o caso do Dr. Juan Itzig, professor da Universidade de Maimónides, na Argentina, que também estudou as características de idosos saudáveis e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todas as pessoas eram as suas condutas e atitudes, né? Este médico diz-nos, curiosamente não é espírita, que cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam um organismo. Olhem que interessante. Então, eles falam-nos das condutas S e das condutas R, que já alguns viram aí nos PowerPoints na internet, né? As condutas S são aquelas que produzem serotonina, como o sabor, a sabedoria, o sexo, o sono, o sorriso, a serenidade, o silêncio. E as condutas R são aquelas que produzem o cortisol, né, que nos aumenta o stress, como descer as escadas a correr antes de uma palestra, o rancor, a raiva, o ressentimento, a reprovação, a repressão, as resistências, ter paciência com a Amélia, com Ulisses, etc. Então, as condutas S, a serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sorriso, que produzem atitudes A, né? Ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação, né? E as condutas R produzem as atitudes D. E ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistência, conduzem à depressão, desânimo, desespero e desolação. Agora, como é que funciona a prece? Vamos ver como é que funciona este mecanismo. Pode-se colocar a questão: a oração é eficaz? A tradição diz que sim. Jesus dizia: orai e vigiai, conforme falámos há pouco, pedi e obtereis. Mas isso podem ser crenças. No entanto, existem evidências científicas de que a prece funciona mesmo. E o mais curioso é que essas evidências são, a maior parte dos cientistas são não espíritas e se calhar não conhecem sequer o espiritismo. Como é que devemos orar? De acordo com o espiritismo, sem afetação, sem ares de santidade, poucas palavras e muitos sentimentos, com equilíbrio, sem exigir, sem revoltas, sem ressentimentos, né? Não tem nada a ver com rezar. Eu tinha um familiar que na hora do terço punha um rádio no quarto, outro na sala, outro na cozinha. Andava a fazer a lida da casa e a rezar o terço na Rádio Renascença. E às tantas, a meio de uma Ave Maria, saiu uma porra porque queimou-se na panela. Eu dizia assim: pá, não vale a pena, mais vale gravar as coisas a estar a gastar saliva. Ora, isso não é orar, é rezar, né? Então, para nós espíritas, a oração é um estado de alma, é um estado de pensamento. Agora vamos colocar uma questão: será que o pensamento se transmite de pessoa para pessoa? E não vamos entrar nas crenças. O Ernesto Bozano dizia que sim. Há este livro muito bom, Pensamento e Vontade, é um dos clássicos do espiritismo que infelizmente pouca gente conhece. Hoje em dia as pessoas gostam mais de romances de origem duvidosa e de médiuns também de origem duvidosa, mas pronto, isto é apenas a minha opinião. Então, Ernesto Bozano dizia que de facto o pensamento é fundamental no nosso dia-a-dia. Tivemos o casal Rhein, que vemos aqui no canto superior esquerdo, Joseph Banks Rhein e Luísa Rhein, que fizeram experiências com estas cartas, com estes símbolos, as cartas Zener, e então, onde eles provaram que a telepatia existe. A telepatia é um facto científico, está provado. Aliás, um dos astronautas fez uma experiência, quando vinha da Lua, numa das Apolos, fez uma experiência, ele tinha uma determinada janela de tempo em que tinha combinado com o casal Rhein e conseguiu acertar em quase 75% o que é muito significativo em termos científicos. Eles no espaço e os outros em terra. Para além de outras experiências que fizeram intercontinentais também, e também
entre os Estados Unidos e um submarino nuclear americano que estava no Ártico, debaixo do gelo, onde as comunicações técnicas militares não conseguiam passar, mas a mente conseguiu. Temos aqui um físico nuclear, o Dr. Edwin May, que esteve no simpósio Há Quem Além do Cérebro em Portugal, há uns anos. Este homem notável, ele orientou uma equipa de espiões psíquicos que os Estados Unidos tiveram durante 20 anos, onde gastaram 20 milhões de dólares, uma média de $1 milhão por ano, e que acabou depois, quando o pai Bush foi para a presidência da República, provavelmente por motivos religiosos, porque considerava isto uma coisa do outro mundo. No entanto, este senhor, que é um físico nuclear, é um cientista de topo, não só ele, mas como outros, ele dizia que a percepção extrasensorial é muito importante, isto que ele refere. A percepção sensorial, ele diz que não sabe o que é. Claro, ele não estudou espiritismo. Eu posso apenas dizer que há provas incontestáveis de que a transmissão de informações através de processos que não se conseguem explicar pelas regras que conhecemos, seja da fisiologia ou da biologia. Não sei dizer o que é a percepção sensorial. Apenas sei ensinar um ritual e uma regra, quando praticadas, levam à transmissão de informação que normalmente não devia acontecer. Isto é, eles metiam pessoas com capacidades psíquicas, que eles chamavam psíquicos, esta técnica era chamada remote viewing, e então eles ficavam numa sala, isolados, davam-nos, por exemplo, uma fotografia de satélite da ex-União Soviética e eles desenhavam o que estava lá a passar e a informação era posteriormente confirmada. Foi utilizado, por exemplo, para identificar um general americano que foi raptado pelas Brigadas Vermelhas em Itália e que os serviços secretos acharam perfeitamente banal, não utilizaram, e mais tarde, quando encontraram o general, tudo condizia com aquilo que o grupo de percepção extrasensorial tinha captado. Cerca de 20%, 25% destes documentos já estão desclassificados. Ainda há muitos documentos deste grupo, que era o Stargate, entre outros nomes, que estão classificados como secretos. E é interessante o que este físico nuclear diz. Cerca de 0,5% da população, 0,5% é muita gente. Em geral tem esta capacidade, né? Isto é muita gente. E essas pessoas não sabem que isto tem. Então, como é que eles utilizam? Isto é uma das técnicas, o Ganzfeld. Espero não me ter aqui dizer as neiras, se a Gláucia está ali, deve perceber mais isto que eu. Mas temos aqui um senhor, que é o monitor, o orientador da experiência. Temos o emissor, né? O que é que ele faz aqui? Ele no computador vai criar imagens aleatórias, nem ele sabe quais são, e vai transmiti-las para este ecrã que está numa sala fechada, hermeticamente fechada. E então, este indivíduo vai ver as mensagens e vai transmitir mentalmente para esta que está em concentração, que é o receptor, numa outra sala ou num outro lugar, né? E depois ela vai registar aquilo que captou e depois vão confirmar se foi igual àquilo que ele emitiu e vão confirmar se foi igual àquilo que ele transmitiu. Portanto, é mais ou menos como funciona. Então, com essa questão, o pensamento transmite-se na era agora do Wi-Fi, e como dizem nossas irmãs do Wi-Fi, que eu adoro ouvir, o Wi-Fi, parece que o nosso cérebro tem uma capacidade de transmissão sem fios, né? Agora, se o pensamento se transmite, e o Joseph Banks Rhein e a Luisa Rhein já há muito tempo confirmaram isso, põe-se outra questão. Se transmite, afeta os seres vivos, as plantas, os animais, as pessoas? Isso é importante. Se transmite, pode afetar ou não, não é? Vamos ver. A doutora Thelma Moss, uma psicóloga na UCLA, na Universidade de Los Angeles, da Califórnia, ela fez várias experiências com esta senhora Olga Worrell e o marido, o Ambrose Worrell, que eram conhecidos por ter faculdades curadoras, capacidades psíquicas. Temos aqui uma fotografia aqui das mãos da senhora Olga Worrell, no estado normal, e quando ela estava a mentalizar uma pessoa doente, enviando energia para ela, onde aparecem umas luminescências na ponta dos dedos.
Então, esta senhora, eles fizeram uma experiência muito interessante, que foi, a 900 km de distância, puseram 2 vasos iguaizinhos, com plantas iguais, e levaram-nos lá e disseram, olha, vocês agora vão para casa e durante X tempo vão vibrar mentalmente e enviar carinho, ternura apenas para um dos vasos. E aquela planta que recebia o pensamento das pessoas a 900 km de distância crescia mais depressa que a outra e tinha mais vivacidade. Eles repetiram a experiência várias vezes e sempre acontecia que a planta focada pela Olga Worrell e o marido era afetada positivamente. Depois temos este simpático senhor, Dr. Bernard Grado, um bioquímico da Universidade de McGill, no Canadá, que na década de 60 ele fez várias experiências com o coronel Oscar Stabani, um coronel reformado do exército húngaro, que era conhecido pelas suas capacidades curadoras. Ele fez experiências com sementes de cevada, com ratos, e analisou quimicamente a água para provar que havia algo do nosso magnetismo humano, os nossos fluidos, que afetavam os seres vivos. E então, em laboratório, ele conseguiu analisar a água magnetizada pelo coronel Oscar Stabani e reparou que a estrutura molecular da água era alterada em relação à água que não era magnetizada. E essa estrutura molecular mantinha-se alterada, descobriu mais tarde o Dr. Edward Brame, durante 4 meses. Curiosamente, eu só descobri isto mais tarde, porque há bastantes anos, quando eu andava muito pior do que ando hoje, tinha um processo obsessivo grave que durou 8 anos, e um dia Divaldo Pereira Franco, no Porto, disse: olha Lucas, a Joana Dejas pediu para trazer uma garrafinha de água para magnetizar em seu benefício. E é claro que eu trouxe logo 2, de meio litro, de água do Fastio, que faça publicidade. E então, ele levou aquilo no almoço, quando veio, ele disse: agora você vai beber isto, e depois, quando chegar a meio, mistura com água do mesma marca, por causa da condutibilidade elétrica, etc., do pH, etc. Ok, tudo bem. Sim, senhor. A água cheirava intensamente a rosas e sabia a rosas. A minha mulher disse: de certeza que ele deitou perfume lá para dentro. Muito bem. Eu cheguei a casa, peguei numa garrafa de Coca-Cola daquelas de 75, juntei a água toda, sempre que a garrafa chegava a meio, aquilo estava lá religiosamente ao meu lado, e eu ia bebendo. Um dia o meu sogro foi passar um fim de semana à casa. E então estava com sede e pegou naquela água e foi perguntar à minha mulher: mas que raio de água é aquela que sabe a rosas e cheira a rosas? Isso é coisa lá dos espíritos. O que é certo é que o cheiro a rosas e o sabor a rosas, apesar da garrafa ir ser sempre aumentada, manteve-se durante 4 meses. Eu só descobri esta experiência de laboratório, que comprova aquilo que aconteceu comigo, muito mais tarde, portanto não foi feita a sugestão. Aqui o Dr. Bernard Grado, eles fizeram feridas no dorso dos ratos. Temos aqui um grupo de controle que não iam fazer nada. Este era o grupo que foi magnetizado posteriormente pelo coronel Stabani e o grupo que era aquecido artificialmente. E vemos aqui do lado direito que os ratos que foram magnetizados, que receberam o passe magnético, as suas feridas curaram muito mais rapidamente do que os outros. E ele chegou à conclusão que os ratos tratados por pessoas dotadas de poderes curativos tinham uma velocidade de cicatrização significativamente maior. Então, chegamos a uma conclusão. O pensamento transmite-se, certo? Agora, Ambrose Worrell e Olga Worrell. O pensamento afeta os seres vivos, nomeadamente plantas, etc. Agora coloca-se a questão: e orar afeta as pessoas? Vamos ver. Milhares de cientistas em todo o mundo, hoje em dia, dedicam-se a pesquisar a influência da oração na saúde humana. Isto é uma pesquisa muito curta, porque tem pouco tempo, meia hora, mas há muitos mais casos que aqui não estão, de pesquisadores, de cientistas que estão a trabalhar nesta área. Temos o Dr. William Harris,
no Kansas, nos Estados Unidos, né? Ele fez uma pesquisa com 486 doentes e pediu a um grupo de cristãos que rezassem por eles todos os dias durante 4 semanas. E ele chegou à conclusão, é claro que os doentes não sabiam, que os doentes registavam bastantes melhoras, que os doentes por quem eram rezados tinham bastantes melhoras que os restantes pelos quais ninguém rezou. Isto foi uma notícia que saiu no Jornal Expresso em 1999 em Portugal. Temos aqui o Dr. Alexis Carrel, que era ateu, que foi um prémio Nobel da Medicina e Fisiologia. Ele investigou as curas em Lourdes e então ele dizia que a prece pode ter um efeito explosivo. Fez este livro com as pesquisas das curas de Lourdes e diz que quando a oração é habitual, verdadeiramente fervorosa, a sua influência é de tal modo que pode-se comparar a uma glândula, à secreção de uma glândula interna. Olhem que interessante, né? Vindo confirmar aquilo que os espíritos diziam acerca da capacidade do pensamento. Então, a oração, ele tem um livro que está atualmente aí nas livrarias, chama-se A Prece, de Alexis Carrel, foi reeditado. Diz ele que a oração parece depender da qualidade, intensidade e frequência. Né? Interessante, não é? É este livro, na edição inicial. Ela, antes de iniciar os estudos, confessava-se ateu. Fez as suas pesquisas em França e depois nos Estados Unidos. E então diz ele que, infelizmente, não há hoje senão um número muito pequeno de pessoas que sabem orar de maneira eficiente. Okay? E o que ele diz é que o que já se sabe, por forma segura, é que a oração produz efeitos palpáveis. Este senhor não é espírita. Temos um outro, Michel Krukov, também esteve cá no simpósio A Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, em 2002, né? Ele desenvolveu um estudo com 150 pessoas com doença cardíaca aguda. E então, que envolveu 8 grupos, ele pediu 8 grupos religiosos diferentes, espalhados pelo mundo, que rezassem por aquelas pessoas. E então verificou que havia uma diminuição de 25% a 30% de complicações cardíacas nas pessoas por quem se rezava. Eles não sabiam quem era, se estavam a ser afetados pelas orações ou não. Né? O investigador também estudou outras técnicas, outras terapêuticas, como o relaxamento, etc. Mas, na opinião dele, a oração à distância foi a que obteve melhores resultados. Os seus estudos foram publicados no American Heart Journal em novembro de 2001. David Fontana, um homem espetacular, que eu tive o prazer de conhecer, já desencarnado, há uns anos. Ele esteve também no simpósio A Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, e deu uma entrevista para o Jornal Público, onde ele dizia que hoje em dia já não podemos rejeitar a existência do paranormal. E ele dizia nessa entrevista que há resultados que comprovam, por exemplo, a cura à distância por intermédio da oração. Ele também não era espírita, embora fosse espiritualista. Dr. Dean Ornish, que era o médico, o cardiologista do Bill Clinton, devia ser um bom médico, porque ele era um bocado agitado. E então, agora fui um bocado maldoso. Mas, o Dr. Ornish dizia que a pessoa que ama não adoece, porque através da ternura, gratidão, gentileza e perdão, libertamos no organismo partículas de neuropeptídeos que sustentam o sistema imunológico. Né? Então ele foi inclusive a capa da Newsweek. Ele dizia, e de tal modo, ele chegou a estas conclusões que ele construiu uma capela na sua clínica de cardiologia, onde convidava as pessoas, independentemente dos seus credos, a irem orar. Né? Porque os pacientes que desenvolveram os hábitos de oração e meditação obtinham mais sucesso nas cirurgias e recuperavam muito mais rapidamente do que os outros. É ele que diz, deve ter as suas razões. Olha, cá está ele, o homem que abalou o mundo. Isto foi um problema de linguagem. O Dr. Ornish
Salientou também à revista Veja, no Brasil, que a oração pode contribuir para uma vida mais saudável e feliz, desacelerando os processos biológicos e mentais, acalmando a pessoa. Isto do desacelerando os processos biológicos e mentais é muito interessante. Outro senhor, psiquiatra, professor da Universidade Duke nos Estados Unidos, Harold Koenig, fez um estudo com 900 pacientes de psiquiatria e depois de propor aos seus doentes uma forma de orar parecida com uma meditação, aconselharam esta terapia uma vez por semana, depois ir aumentando num espaço de um mês e assim sucessivamente. Os pacientes estavam medicados, né, obviamente, e conciliavam essa medicação com a oração. Então ele concluiu que os pacientes, quando oravam, à medida que aumentavam as preces, o nível de cortisol diminuía. O cortisol é a hormona responsável pelo stress. Se esta hormona diminui, as pessoas estão mais relaxadas, mais confiantes, logo aumenta-lhes a esperança média de vida. Isto na opinião do Dr. Koenig. Uma entrevista que ele deu à revista Veja, O Poder Invisível da Fé, um dos livros que ele editou, mais dois outros livros que ele tem traduzido, penso que já para o português, ou pelo menos para o brasileiro. Depois um outro, o Dr. Carlos Eduardo Tosta, no Brasil, também fez uma pesquisa durante 3 anos, a fim de ver o efeito da prece sobre a saúde das pessoas. E então a ideia era verificar se a prece à distância poderia alterar a função celular de defesa, como os monócitos e os neutrófilos. E concluíram que sim. Diz ele que a prece teve o papel de induzir o equilíbrio, e isso faz sentido, já que em medicina equilíbrio é sinónimo de saúde. No entanto, chegaram a uma conclusão diferente em relação ao cortisol daquilo que tínhamos referido antes. Temos um outro senhor, também, Randolph Bird, nos Estados Unidos, que este foi talvez um dos primeiros estudos científicos em torno da prece, foi pioneiro. Este homem é encantador, o Dr. Bernard Siegel, que já fez uma conferência com o Divaldo Pereira Franco, ele era ateu, um professor de oncologia, tem este livro, Amor, Medicina e Milagres, que devia ser obrigatório em todos os cursos de medicina, de enfermagem e de auxiliares de enfermagem. É uma pena estar esgotado em Portugal, mas pode-se encontrar em PDF e imprimir. Eu empresto a toda a gente que tem cancro e a toda a gente que não tem. É um livro de cabeceira para ler, reler, estudar. Este homem é fantástico. Então ele não conseguia compreender, porque havia pessoas que tinham 99,5% de hipótese de morrer de cancro, curavam-se. E havia outros que tinham 10% de hipótese de morrer e que morriam. E ele como foi investigando e descobriu que tudo derivava da atitude mental da pessoa. É muito interessante este livro, é um livro científico, ele tornou-se reencarnacionista, tornou-se espiritualista, não é espírita, e tem um trabalho notável hoje em dia de divulgação. Já está um bocadinho mais idoso e com menos cabelo que eu. Tem este último livro dele, o Livro dos Milagres, provavelmente será este o título, né? E o Peace, Love and Healing. Depois temos aqui o Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia. Olhem que eu fui descobrir que este senhor, especialista em medicina interna, medicina nuclear e cardiologia nuclear, vem de encontrar aquilo que o Vasco disse, tudo que entra na internet nunca mais sai. Vim descobrir esta fotografia. Então não é que ele trabalha com o filho da doutora Maria Júlia Preto Pérez, com o Júlio Pérez, e com um outro psiquiatra brasileiro, né? O André Moreira, salvo erro. Então, é um estudo que eles fizeram em que pesquisaram, entre outras áreas, a regressão de memória, para ver se as pessoas, quando estavam a fazer processos de regressão de memória, se estavam a imaginar ou se estavam a recordar. E os equipamentos confirmaram que eles estavam a recordar porque ativavam as áreas do cérebro que eram a sede da memória e não as áreas do cérebro que eram as áreas criativas ou da imaginação.
E então este Dr. Andrew diz que há evidências que pessoas que praticam oração-meditação estão associadas a quadros de redução da tensão muscular e da menor incidência de doenças coronárias, né? A redução da ansiedade, da depressão, da irritabilidade e aprimoramento da capacidade de aprendizagem, da memória e da estabilidade emocional. Tem este livro traduzido para o português, que está aí às vendas nas livrarias, Como Deus Pode Mudar a Sua Mente. Ele não é espírita. E por último, o Dr. Farr Curlin. Este é um senhor que é católico, também fez uma pesquisa em que demonstrou cientificamente que o poder da oração diminui os sintomas do Alzheimer e atrasa a progressão dessa doença. E o simpático Brian Weiss, que descobriu a espiritualidade, a reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos no seu consultório, com um dos seus últimos livros, Os Milagres Acontecem. Ele diz também que podemos, através da prece, libertar-nos do stress, podendo, em situações de doença, produzir um alívio terapêutico. Estou mesmo a terminar. Nota-se. Conclusão. Eu confesso que ainda não consegui atingir a profundidade disto que está aqui escrito, mas vou tentar, nos próximos 50 anos. E, pelo menos, orai e vigiai, pedi e dar-se-vos-á. Até que ponto é que nós acreditamos nisto? Okay? Até que ponto é que nós pomos em prática esta ferramenta que já está comprovada cientificamente que funciona? No Livro dos Espíritos fala-nos nisso, que a prece é apresentada como uma lei natural ou divina, devendo ser entendida como a elevação do pensamento. A verdadeira oração é a do coração, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo também, faça cada qual a sua prece da maneira que mais lhe agrade. O Espiritismo reconhece como boas todas as preces, todos os cultos, desde que sejam sinceras do coração. No Livro dos Médiuns, a oração e o recolhimento são fundamentais para a prática da mediunidade segura, né? Para haver o intercâmbio com o mundo espiritual superior, para haver segurança. Joana de Ângeles, para terminar, diz-nos que a prece, dirigida aos enfermos, estimula os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células e recompondo o quadro que o paciente deve preservar. Diz ela, quando oramos, criamos mecanismos mentais, hábitos, que favorecem o contacto com os benfeitores espirituais. Orar é um ato de telepatia com os altos planos da espiritualidade. E o Dr. Ornish, que falámos há pouco, diz-nos que a oração e a meditação, a mudança de hábitos, as boas relações de amizade, de afeto, contribuem para uma vida saudável e feliz. Então, temos a ciência a dizer-nos que, afinal, a prece conduz para o alívio do stress, para a diminuição das doenças coronárias, aumenta as defesas do organismo, melhora a saúde, cura doenças, não é? E comprovando que o Espiritismo nos diz que, através dos centros de força, nós fazemos um intercâmbio energético, né, entre os fluidos e as energias do cosmos e dos bons espíritos, se nos afinizarmos com ele. Então, estes depoimentos, amigos, vêm comprovar o que o Espiritismo nos ensina há 150 anos, esclarecendo-nos o valor da oração, da renovação interior, da fraternidade, da solidariedade, né, que deve envolver a nossa vida, sintonizados com a mensagem de amor de Jesus. E gostava de terminar com uma pequenina homenagem a 3 pessoas muito especiais que se cruzaram comigo na minha vida. Comigo na vida, claro, na minha é uma redundância. Uma delas é uma pessoa que alguns dos que estão aqui presentes quase todos conhecem, a Dona Inocência, que me chamavam o meu Luquinhas, que estava aqui de certeza, se calhar até está, se estivesse no corpo de carne. E uma pessoa muito boa, muito simples, que me deu grandes lições de humildade e de fé. Uma pessoa fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer já há muitos anos e de visitar também quando ela estava doente. Gostava também, antes de terminar, de dedicar
este vídeo final. A outra pessoa, a Hélia. A Hélia foi uma amiga que arranjei há pouco tempo, que desencarnou com 47 anos, vítima de cancro, e que eu conheci durante 2 ou 3 dias. E fiquei arrependido de não ter cumprido a minha promessa, porque 2 dias antes dela desencarnar, eu tinha-lhe prometido levar uma garrafa de vinho, bebermos um copo de vinho os dois. Ela, sim senhor. No dia seguinte a mãe disse-me, Lucas, olha, eu acho que ela já não fala. Ok, tudo bem. Então, mas deixa-me estar sozinho com ela. E ela não falava, nem ouvia nada, aparentemente. Então lá lhe fui fazendo um passo, conversar com ela. Olha, eu sei que tu me estás a ouvir e tal, não tenhas medo de morrer, etc, mas não sei quanto. E de repente apareceu uma entidade amiga, o Espírito Alcina, que dizia assim, não te preocupes que a gente vai levá-la durante a noite, vamos desprendê-la quando os familiares estiverem mais calmos. Eu achei aquilo uma ternura e fiquei cheio de confiança, então continuei a orar. E ela é tão simpática que me dizia assim, para que é que estás a orar mais? Eu já te disse que a gente vai buscar. Palavra de honra, isto foi muito giro. E então, eu peço que me desculpem, não levem isto a mal, mas a maior alegria que eu tive foi no dia seguinte, quando às 9 horas alguém me mandou um SMS a dizer, a Hélia partiu. Aí que bom, fiquei tão feliz, porque ela estava a sofrer muito. E agora está certamente melhor. E então, depois tive a oportunidade de conhecer outra pessoa, o Bruno, e de o acompanhar também nos últimos dias. Foi uma coisa fantástica. Como é bom acompanhar as pessoas nos últimos momentos, quando elas aparentemente não nos ouvem. E ele estava em coma induzido, né? Eu estava lá um bocadinho, sei, só se podia entrar uma pessoa de cada vez, né? Fazer-lhe um passo, a orar, a pedir ajuda. E entretanto entra um enfermeiro para mudar lá acho que eram 102 tubos que tinha, não sei, por aí, eram tantos, não os contei. E o enfermeiro viu-me que eu estava a dar um passo e eu notei que ele sabia o que era aquilo. Ele disse, não se preocupe, continua o que está a fazer. Que eu vi só de mudar aqui um tubinho, vamos já embora. E foi-se embora. Olhem que interessante, a espiritualidade já está a entrar nos hospitais. Então eu dizia-lhe, Bruno, vai lá, confia em Deus, tem calma, etc e tal. E o Espírito Alcina apareceu outra vez. Vai ser esta noite que a gente vai desprender. Eu, que bom. No dia seguinte telefonei à esposa e ele não tinha desencarnado. Assim, bem feito. Desta vez enganaste, né? Os espíritos bons às vezes têm a mania que sabem tudo. Mas eu depois vim a descobrir porquê. Afinal não foi ela que se enganou. É que a esposa no dia anterior tinha-lhe estado a dizer, não partas, eu amo-te muito, etc e tal. Assim. Vejam bem, ao ponto que as mulheres têm poder sobre os homens, que até para morrer, eles só morrem com a autorização das mulheres. E eu disse-lhe assim, não, tu não podes fazer isso, tens de dizer para partir. E ela disse-lhe para partir e ele partiu no dia seguinte. E eu sei, gostava de lhes enviar em pensamento estas 3 almas boas que Deus me permitiu conhecer e vou procurar aqui o rato para terminar com uma musiquinha que vocês conhecem certamente e que me diz muito, que é a oração de Francisco de Assis. Onde
Muito obrigado pela vossa atenção.